Quero vos cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia, motivo de alegria. Glória. Estar nesta casa pela primeira vez, adorando, bendizendo a nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero vos agradecer, Pastor Paulo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, seu ministério, esta igreja maravilhosa, a qual nos concedeu. Aleluia, em nome de Jesus, o irmão que nos fez o convite, Diácono João mesmo. Deus abençoe grandemente, nos buscou lá e nos trouxe até aqui, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, o seu ministério, grandemente, em nome de Jesus. O evangelista Isaías, isso mesmo? Glória a Deus. Osaías, glória a Deus. Deus abençoe grandemente também, um grande amigo a qual nós conhecemos. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, seu ministério, em nome de Senhor Jesus. Creio que Deus irá falar conosco nesta noite. Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, o versículo é o de número 30. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, cortou um novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: enchei 4 barricas de água, e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. Até aqui, tome teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Deus Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim seja louvado. Peço toda a tua atenção neste momento, Meu para Deus. que eu possa introduzir aquilo que o Espírito tem queimado no meu coração. Aleluia. E para que nós possamos entender aquilo que o Espírito ele quer nos direcionar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós acabamos de fazer menção de um texto, a qual já bem conhecido, já bem pregado, bem ministrado, um texto já haja vista, conhecido por todos, haja vista senão pelo profeta Elias. O livro dos reis é um livro conhecido que vai nos relatar sobre os reis que passaram sobre Israel. Haja vista entre eles está o rei Acabe. Quando olhamos para o rei Acabe, nós vemos que o rei Acabe foi um dos piores reis que reinou sobre Samaria, sobre Israel. Nós vamos ver que agora, diante do reinado de Acabe, o altar de Deus é destruído. Diante do reinado de Acabe, o altar de Deus é queimado. Diante do altar de Acabe, Deus já não está falando com o povo. Por quê? Porque Deus já não tem mais intimidade com o rei. Haja vista, eu vejo um rei, aleluia, que melhor que Acabe era o rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei que intercedia pelo povo. O rei Ezequias era um rei que se preocupava em levantar altar a Deus. O rei Ezequias era um rei que se preocupava em ter uma intimidade com Deus. Porém, ao mesmo tempo, eu vejo sobre o rei Ezequias que vem uma grande enfermidade, a qual o texto vai nos dizer, Isaías 38, que a enfermidade que vem sobre o rei Ezequias é uma enfermidade mortal, é uma enfermidade que leva para a morte. Porém, Isaías, ele vai chegar lá no quarto do rei Ezequias e vai dizer para ele: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque tu certamente morrerás e não viverás.
aleluia, quando eu meditei neste texto, eu vi algo muito interessante, uma pérola de Deus aqui. Qual era? É que mesmo ele sendo fiel, ele tinha um processo para ele passar, porque todo processo que eu enfrento traz experiência para a minha vida com Deus. Todo processo que eu enfrento traz experiência para a minha vida com Deus. Eu vejo isso com Jó, porque Jó, ele disse: antes eu te ouvia, mas agora os meus olhos estão te vendo. Antes eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque Jó teve que perder tudo para poder ter experiência com Deus. Eu vou melhorar isso aqui. Jó teve que perder tudo para aprender a construir um altar da intimidade. Eu vim te dizer uma coisa aqui: aprenda com o teu processo, porque o teu processo te faz ter intimidade com Ele. Então olha agora para Elias. Eu vejo Elias enfrentando os profetas de Baal, dizendo: aleluia, porque cocheais em dois pensamentos. É Elias me dizendo: enquanto vocês cochiam em dois pensamentos, o altar está sendo quebrado. Enquanto cochiam em dois pensamentos, o altar está sendo destruído. Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se o Senhor é Baal, segue-o. Vamos fazer o seguinte, porque Deus ainda não é Deus, aleluia, de quem fica cocheando em dois pensamentos. Deus, ele não trabalha em quem está em dois pensamentos. Vamos fazer o seguinte, eu vou propor um negócio para vocês aqui, aleluia. O primeiro Deus que responder com fogo, este é Deus. Aí, naquele exato momento eu vejo os profetas de Baal, a primeira coisa que eles vão fazer é começar a clamar aleluias a Baal. Porém Elias vai fazer diferente. A primeira coisa que Elias faz é reconstruir, porque antes de orar eu reconstruo, antes de clamar eu reconstruo, antes de orar eu levanto. Por quê? Porque Deus, ele não responde aonde o altar está quebrado. Deus, ele não responde aonde o altar está destruído. Eu quero começar a falar do profeta Elias. Quando eu falo de Elias, eu entro no capítulo de número 17. Elias aleluia, é levantado por Deus. O capítulo 17 vai começar a nos dizer que ele é um tesbita, morador da cidade de Gileade. Quando eu entro neste texto, eu gosto disso daqui, porque Elias é pequeno, a cidade que ele mora é pequena. Quando eu olho para a geografia bíblica, a cidade de Elias, ela não está no mapa geográfico, porque aleluia, a cidade de Gileade é uma cidade com pouca população. Porém agora Deus está levantando a Elias numa cidade pequena, num povo baixo. É porque para Deus não importa a pequenez, porque para Deus não importa quem é grande e não importa quem é pequeno. Deus, ele usa quem tem levantado, aleluia. Deus ainda usa quem tem altar levantado. Não importa da tua grandeza e não importa da tua pequenez. Por quê? Porque Deus ainda escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu quem não é para confundir quem pensa que é. Quando eu olho para Elias, a primeira coisa que faz é chegar para Acabe e vai dizer: olha, não vai chover segundo a minha palavra. Eu vejo Elias tendo uma intimidade muito grande com Deus. Por quê? Porque falar que é segundo a minha palavra tem que ter intimidade extraordinária. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo Elias profetizando e o céu fechando e não chovendo por 3 anos. E aleluia, alguns meses a Bíblia vai nos dizer que Elias agora vai receber uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é: vai para o ribeiro de Querite, aleluia, porque já ordenei aos corvos que te sustentem, aleluia. E o texto vai nos dizer que pela manhã os corvos estavam levando pão e carne para Elias, assim como à tarde. É Deus dizendo para alguém aqui: enquanto você tem um altar de intimidade, Deus, ele está com providência no Querite. Enquanto você está com o altar levantado, Deus está no Querite providenciando, porque Deus ainda envia corpo para sustentar quem levanta altares.
começar a pregar, e aqui alguém vai pegar isso aqui. Para todo o Acabe, Deus tem o Elias. Aleluia. Para todo Abimeleque, Deus tem o Isaac. Eu vou apertar o negócio. Abimeleque, quando vê Isaac levantando o poço, vai invejar, porque o poço está saindo água. Mas ao mesmo tempo Deus gritou no meu coração: o problema não é o poço que sai água, o problema tem sido em quem está cavando o poço. Deixa eu dizer para você uma coisa, entenda isso daqui, eu começo a pregar agora. Porque Abimeleque, quando vê que o poço está jorrando água, ele vai dizer para Isaac: o poço é meu, porque as terras são minhas. Porém Isaac não reclama, Isaac não murmura. Sabe o que Isaac faz? Isaac vai procurar outro lugar para poder cavar poço, porque Isaac entendeu, porque a água não está no poço, a água está em quem está cavando ele. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto Abimeleque quer poço, quando Abimeleque consegue o poço, a água se seca. Peraí, porque já tinha água, porque está secando? Tem muita gente querendo o poço pronto, tem muita gente querendo o altar pronto. Esqueceu que o fogo só desce quando você se disponibiliza para construir. Eu vou dizer isso aqui: quando eu olho para Elias, eu vejo um homem de Deus tremendamente. Agora, aleluia, o mar do ribeiro se secou, e Deus agora vai dar ordem, vai para Sarepta, porque lá tem uma viúva, e já dei ordem para ela que te sustente. Algo que eu planejei, algo que eu perguntei para Deus, e Deus ele me respondeu. Sabe por quê? Eu tive que secar a água do ribeiro, é porque Elias entrou no acomodismo. Sabe por que eu sequei a água do ribeiro? É porque Elias entrou no acomodismo. É preciso a água se secar para ele se posicionar e continuar levantando o altar. Porque enquanto ele profetiza, ele está de pé, mas quando Deus sustenta, ele entra no acomodismo e não quer mais levantar o altar. Aí é preciso Deus chegar lá no ribeiro de Querite e dar ordem: a água agora se seca, porque eu preciso de você na obra. A água se seca, porque eu preciso de você no posicionamento. Elias se levanta, agora vai para Sarepta, e o texto vai nos dizer que quando ele chega na porta da cidade, ele já logo vai dar de cara com uma viúva catando um graveto para que ela pudesse fazer comida para ela e para os seus filhos. Aleluia. Então o texto vai nos dizer que agora Elias vai dizer para aquela mulher: dai-me um pouco de água. Aquela mulher, enquanto vai buscar a água para Elias, então vem segunda vez, Elias vai dizer para ela também: traga para mim um pedaço de pão. A palavra daquela mulher não é uma palavra agradável. A palavra daquela mulher não é uma palavra que me tire um sorriso do rosto. Por quê? Porque Deus disse que iria me sustentar, mas a situação da mulher está pior do que a de Elias. A situação da mulher está pior do que a situação de Elias. Mas então o texto vai nos dizer que aquela mulher vai olhar para o profeta e vai dizer: olha, a tua serva não tem nada. Aleluia. O que nós temos é para nós comermos e morrermos. Por quê? Porque ela não tem mais o que comer com teu filho. A seca chegou em Sarepta, porque Elias profetizou que não choveria. Mas Elias, então, eu conjecturo comigo que era o próprio Deus em teofania falando na boca de Elias: olha, faz primeiro para mim, aleluia, um pedaço de bolo, faz primeiro para mim. É Deus dizendo para alguém: enquanto você faz primeiro para ele, a farinha da panela não acaba. Enquanto você faz primeiro para ele, o azeite da botija não falta. Algo que eu vejo aqui nesse texto, eu vejo dois milagres que acontecem. Quais são? Aleluia, a multiplicação do azeite, a multiplicação da farinha e o sustento na vida do profeta. Por quê? Porque o profeta precisava ser sustentado e a mulher precisava do alimento. Aí é Deus dizendo: eu coloco ele lá, enquanto ele profetiza, o alimento é multiplicado, e se o alimento é multiplicado, ela vai sustentar ele naquela cidade. Eita Deus! Meu Jesus maravilhoso!
Eu preciso trazer o teu entendimento disso daqui. Isso daqui é tremendo, porque Deus falou comigo. Enquanto eu quero sustentar Elias, mas também eu preciso dele para profetizar na casa daquela mulher. Enquanto eu preciso dele, enquanto eu tenho que sustentar ele, mas eu também preciso dele para profetizar na casa daquela mulher. Então, Elias, quando aquela mulher vai fazer primeiro para o profeta, a Bíblia vai nos dizer que eles comeram por muitos dias, a farinha da panela não acabou, o azeite da botija não faltou. Sabe por quê? Porque ainda tem um segredo nisso aqui, e o segredo ainda é: primeiro faz para ele, primeiro faz para quem pode cuidar, primeiro faz para quem pode sustentar, primeiro faz para quem pode entrar com providência. Porque quando você faz primeiro para ele, ele faz para você. Enquanto você dá o primeiro passo, ele estende a mão para tu caminhar. Eita, Jesus! Eita, glória! O texto agora vai nos dizer que o filho daquela mulher agora vai chegar a morrer, vai a falecer. Aquela mulher vai olhar para o profeta e vai dizer para ele: vieste aqui para trazer à tona o meu pecado. Aleluia. Quando eu meditei neste texto, Deus ele gritou fortemente ao meu coração: se aquela mulher está dizendo para o profeta que ele veio trazer à tona o pecado dela, é porque ela tinha um pecado que precisava ser confessado. Mas ao mesmo tempo eu quero lhes dizer uma palavra. Aleluia. Quando o profeta ele vai pegar o filho daquela mulher, ele vai subir lá para o guarda onde ele está hospedado. Algo que eu entreguei para Deus e meditei nisso aqui, foi fortemente Deus falou comigo. O que era é que quando Elias sobe para o quarto mais alto, é Deus dizendo: quando a situação piora e não está mais um problema da mão do homem, é preciso subir para cima. Aleluia. Porque só ele tem o poder de resolver o teu problema. Eu venho dizer algo para a tua vida. Elias pega o menino e vai levar lá para o quarto de cima. É Elias dizendo: a morte não é problema do ser humano, porque o ser humano não consegue tratar da morte, mas eu levo o menino lá para o alto, porque tem um lá em cima, que é ele é o Deus de Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Eu vou repetir para quem veio adorar ele aqui, porque para Deus nada é impossível. Quando eu olhei para este texto, eu vi algo que me chamou a atenção. Aleluia. Porque que Elias ele não fez a oração com o menino enquanto estava na cozinha da casa? É porque Deus ele não fica embaixo, Deus ele sempre está em cima. O meu problema, quando eu não posso resolver, eu não falo para o homem, porque o homem ele permanece embaixo. Quando eu tenho problema, eu não falo para a mulher, porque o meu problema é embaixo. Mas quando eu levo o meu problema para o alto, ele resolve. Quando eu levo o meu problema para o alto, ele tem a situação. Elias leva o menino para o alto, Elias vai fazer a oração, e por 3 vezes Elias vai encostar a sua face com a face do menino, e Elias vai orar, e Deus vai o ressuscitar aquele jovem. Então o texto vai nos dizer que Elias agora desce com o menino e entrega na mão da mãe. É Deus dizendo: enquanto eu tirei da mão da mãe, eu libertei. Enquanto eu tirei da mão da mãe, eu trouxe cura. Enquanto eu estava tirando da mão da mãe, eu estava curando. Enquanto eu estava tirando da mão da mãe, eu estava trazendo vida. Por quê? Porque enquanto está na tua mão, Deus não resolve. Enquanto está na tua mão, Deus não entra no teu problema, porque Deus ele nunca vai colocar a mão enquanto estiver a tua. Deus nunca vai colocar a mão enquanto ainda estiver a tua mão. Mas é preciso, aleluia, você entregar na mão dele, porque enquanto você entrega na mão dele, ele vai curando. Enquanto você entrega na mão dele, ele vai trazendo vida. Enquanto tem gente na casa pensando que era para a morte, Deus está conduzindo o profeta para trazer vida naquele lugar. Meu Deus Deus poderoso! agora vai nos dizer
que agora Deus vai mandar mais uma ordem para Elias. Elias agora vai e se apresenta perante Acabe mais uma vez. É preciso Elias se apresentar perante Acabe. Agora é preciso Elias se apresentar perante a presença de Acabe. Por quê? Porque da primeira vez que Elias se apresenta, era só para ele ver que Deus ainda reinava sobre Israel. Da primeira vez que Elias se apresenta, era só para Deus mostrar a grandeza de Deus no meio daquele povo. Porém, há um problema maior que Elias precisa tratar com o povo. Qual é? Os profetas de Baal, que estão clamando a Baal só por medo de Jezabel. Porém o texto vai nos dizer, eu entro no capítulo 18, agora Elias vai se apresentar. Primeiro versículo do capítulo 18, Acabe vai chamar Obadias e vai dizer para ele, olha, cada um vai para um lado, para que nós possamos encontrar pastagem, para que nós não precisamos matar o gado. Só que no meio do caminho de Obadias está vindo Elias, e algo que me chama a atenção é que, aleluia, quando Obadias vê ele, Obadias vai dizer, és tu mesmo, meu senhor Elias, aleluia. Ele vai olhar para ele e vai dizer, olha, o rei Acabe te procurou por Samaria e Israel inteiro e não conseguiu te encontrar, fez com que as pessoas jurassem que nunca tinha te visto. Aleluia. Sabe o que Deus falou para mim? É que enquanto Acabe procurava e não encontrava Elias, Salmo 91, ele estava debaixo da sombra do Onipotente. Enquanto o teu inimigo te caça e não te acha, você está debaixo da sombra do Altíssimo. Enquanto o teu adversário te procura, você está debaixo da sombra do Onipotente. Enquanto o teu inimigo te procura, você ainda permanece na sombra do Onipotente. Só que neste momento, aleluia, era preciso Deus tirar Elias agora do secreto. Era preciso Deus tirar Elias agora do oculto, para que ele se apresentasse perante Acabe. Eu já vim entregar uma palavra sobre a tua vida. Se neste momento tu está escondido pela mão de Deus, aleluia, o teu tempo de se apresentar perante o teu inimigo está chegando. Aleluia. Algo que eu vejo aqui é que o texto agora vai nos dizer que Obadias vai falar para ele, peraí meu Senhor, aleluia, tu quer que eu te entregue para Acabe? Aleluia. Acabe e Jezabel estão matando todos os profetas na cidade dos profetas. Não viste o que eu fiz ou não ficaste sabendo? Porque eu reservei de 50 em 50 profetas guardados, aleluia, na caverna, e eu alimentei com pão e alimentei com água. É Obadias me dizendo, enquanto Jezabel pensou que matou o profeta, tem Obadias escondendo ele. Enquanto Jezabel pensou que matou o profeta, tem Obadias escondendo o profeta do Senhor, que não se dobrou perante estátua nenhuma, porque ainda tem altar de Deus que é levantado no secreto. Eu vim trazer uma notícia: você quer o teu altar levantado? Então lá vai a senha. Mateus capítulo 6 versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. O altar é levantado quando eu entendo, aleluia, o valor do secreto com Deus. Vale mais para Deus quem grita no secreto de que quem grita no meio da multidão. Vale mais para Deus quem clama no secreto de quem clama no meio da multidão. Sabe o que é altar levantado? Eu aprendo com Jeremias, capítulo de número 20, versículo 9. E Jeremias está dizendo: quanto mais eu prego, mais zombam de mim. Quanto mais eu prego, mais me caluniam. Quanto mais eu prego, mais difamam do meu nome. Mas quando eu pensei em parar, aleluia, quando eu pensei em desistir, ardeu um fogo que cerrou em meu peito. É Deus dizendo: e se o altar está levantado, tu não para mais. Se o altar está levantado, tu não desiste mais. Se o altar está
está levantado, tu até quebrará, mas Deus não deixa, porque o altar ainda está levantado. Eita, Jesus. Elias agora, um profeta. Eita, Senhor da glória. O texto agora vai nos dizer que Elias agora se apresenta perante Acabe. Agora Elias vai propor um desafio. O texto vai nos dizer que agora Elias vai enfrentar mais de 850 profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Ácera. Aleluia, algo que eu aprendo com Elias é que por mais que tem 850 profetas contra um, eu aprendi com Eliseu, aleluia, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Lá fora é só quantidade, lá fora é só quantidade, mas aqui não. Aqui é aquele que ainda reina, aqui é aquele que manda no céu, aqui é aquele que manda na terra. Enquanto tem gente pensando, olha, tem mais com ele do que com nós. Aleluia, tem gente que está como Geazi, está com medo, porque o povo da Síria cercou a casa de Eliseu, mas Eliseu está bem tranquilo, aleluia. Eliseu está relaxado, porque Eliseu está dizendo: Geazi, você não está vendo o que eu estou vendo, mas dobra o joelho aí que eu vou fazer uma oração. E a oração de Eliseu é: aleluia, Deus, abra os olhos do menino, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Aí quando Geazi abre os olhos espirituais, depois da oração de Eliseu, a Bíblia vai dizer que há carros e cavaleiros dos exércitos dos céus. Aleluia. Para quem não pegou, eu vou repetir. Enquanto tem gente dizendo: agora ele morre, agora chegou a morte, mas tem Eliseu para te dizer uma coisa: há carros e cavaleiros cercando a tua casa, há carros e cavaleiros cercando a tua família, há carros e cavaleiros cercando, aleluia. Deixa eu dizer para você, deixa eu orar. Então a Bíblia agora vai nos otorgar a dizer que são 850 contra um. Elias ousado, porque Elias é temente. Elias ousado, porque Elias está naquele lugar por ordem de Deus. Algo que Deus vinha falando ao meu coração é: não queira ir para lugares a qual Deus não deu ordem para ir, porque quando eu vou sem ordem, aleluia, Deus não sustenta. Quando eu vou sem consentimento, Deus não providencia. Eu lembrei de Agar com isso. Quando Agar agora concebe, Agar está grávida, a Bíblia nos diz que Agar agora vai olhar com um olhar de zombaria para Sarai. Então o texto diz que agora, por causa de Sarai, Agar vai fugir da casa de Abraão. E o texto vai nos dizer que enquanto Agar está no deserto, o anjo do Senhor vai descer no deserto para dizer para ela: de onde vens e para onde vais? Eu venho fugindo da presença de minha Senhora. Então o anjo vai dizer: pode voltar para lá, volta para a casa dela, volta para a casa dela. Quando eu li este texto, Deus ele gritou comigo: quando você sai da presença dele sem ele mandar sair, você vai quebrar a tua cara. Quando você sai da casa dele sem ele dar ordem, você vai quebrar a tua cara. Mas algo que eu tenho para te entregar é que ao mesmo tempo, aleluia, depois que ela gera, depois que Abraão concebe Isaac, então o texto vai nos dizer que agora Ismael está entrando em um pé de igualdade com Isaac. Aleluia, Sara não quer Ismael com Isaac. Então agora Abraão vai consultar a Deus, e a resposta de Deus é: pode mandar Agar sair da tua casa. É Deus dizendo: lá atrás não era o tempo de você sair, mas agora eu estou dando ordem, pode ir. Agora o texto vai nos dizer que quando ela está no deserto de Bérseba, o texto vai nos otorgar e vai nos ensinar que a água que estava no odre acabou, a comida que ela estava levando acabou. Agora Agar vai colocar o menino debaixo de um arbusto e vai ficar numa distância de um arco de flecha, e o texto vai nos dizer que o menino chorou, porque Agar não queria
ouviu o choro do menino e o menino chorou. Então o texto nos diz que Deus ouviu o choro do menino. É Deus dizendo para alguém aqui: eu ainda ouço o teu choro no deserto, eu ainda ouço a tua voz no deserto, eu ainda ouço a tua oração no deserto. Enquanto tem gente dizendo o deserto é para mim morrer ou não, então eu li isso daqui, é bíblico. Então o menino crescia no deserto. Enquanto tem gente olhando e dizendo você vai morrer no deserto, a Bíblia me faz profetizar sobre a tua vida. E o menino crescia no deserto, e o menino crescia no deserto. Quando eu olho para Elias agora vai enfrentar os profetas e vai deixar os profetas irem primeiro, porque estão em maior número, estão em maior quantidade. Porém o erro dos profetas agora vai cometer qual é? É querer clamar sem reconstruir altar, querendo orar sem reconstruir altar, querendo aleluia, querendo adorar com o altar quebrado, querendo louvar com o altar despedaçado. Porém o texto nos diz que a tarde passa, aleluia, as horas se avançam e nada de Baal responder. Elias ainda vai zombar, clama mais alto, quem sabe ele está dormindo, clama mais alto, quem sabe foi viajar, clama mais alto, porque daqui a pouco ele pode ouvir e nada acontece, e aquele povo se cortando, se automutilando e nada de um sinal provido do céu. Mas agora Elias vai dizer: agora é a minha vez. A primeira coisa que Elias faz é reconstruir o altar, porque antes de eu trazer a oração, eu primeiro reconstruo. Aí eu entendi, quando Jesus disse: não podeis vigiar comigo nem sequer uma hora, vigiai e orai, porque aleluia, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eventualmente era Elias me dizendo: enquanto eu construo um altar, eu estou vigiando, enquanto eu construo um altar, eu estou entrando na vigilância. Por quê? Porque não adianta eu cativar uma vida de oração se eu não cativar uma vida de vigilância. Porque eu posso orar 3 horas, eu posso orar 4 horas, mas se eu não tiver vigilância, o altar ainda vai continuar despedaçado. Se eu não tiver vigilância, o altar ainda vai continuar destruído. Então Elias primeiro reconstrói. Elias me dizendo: antes de eu entrar na oração, primeiro eu estou entrando na torre da vigilância. Antes de eu entrar na oração, primeiro eu estou entrando na torre da vigilância. E para quem veio adorar neste lugar, eu tenho uma notícia para te entregar: entra na tua torre da vigilância, porque enquanto tu está na torre da vigilância, pode ter certeza que o teu altar vai ser derramado em fogo. Meu Deus! Eita glória! Fala mesmo, Jesus! Oh, fala que teu servo ouve! Está reconstruindo um altar. E o texto vai nos otorgar e vai nos ensinar que agora Elias vai pegar 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Haja vista, eu conjecturei comigo e eu levei para o lado espiritual. A primeira pedra que Elias agora está colocando é a pedra da oração. A segunda pedra que Elias está colocando agora é a pedra da consagração. A terceira pedra que Elias está colocando agora é a pedra do jejum. A quarta pedra que Elias está colocando agora é a pedra, aleluia, da adoração. A quinta pedra que Elias está colocando agora é a pedra do louvor. A sexta pedra que Elias está colocando agora é a pedra da aleluia do secreto com Deus. A sétima pedra que Elias está colocando agora é a pedra, aleluia, da meditação da palavra, porque Oséias disse: o povo está perecendo por falta de conhecimento, mas sempre tem um Elias para ensinar o povo a se voltar para Deus. Eu tenho uma notícia: enquanto o povo está perecendo, Deus ainda levanta o Elias para ter conhecimento da palavra. Enquanto o povo perece, Deus levanta o Elias para ensinar aquele povo que Deus ainda é Deus que responde com fogo. Eita Jesus! Glória ao teu nome! Entende isso daqui?
Elias agora coloca as 12 pedras. E o texto vai nos dizer que Elias vai mandar pegar água no cântaro e jogar por 3 vezes. Algo que eu acho interessante nisso é que a água neste momento estava representando a palavra. Sabe o que Deus falou no meu coração? Não existe presença sem palavra. Não existe marcha sem palavra. Porque tem muita gente que roda, tem muita gente que marcha, tem muita gente que aleluia, tem muita gente que fala em língua estranha, mas não sabe para que serve isso. Tem muita gente que faz, mas está fazendo porque está vendo o outro fazer. Tem muita gente que faz, mas não sabe para que serve. Paulo disse que a língua estranha é para edificação de si mesmo. Oh, glória, entenda isso daqui. Elias manda jogar água, porque água representa a palavra. E aonde tem palavra, não tem fogo estranho. Aonde tem palavra, não tem fogo estranho. Vou repetir isso aqui. Alguém vai pegar isso aqui e já vai levantar a mão. Aonde tem palavra, não tem fogo estranho. Porque quem sabe com os profetas de Baal, para que eles pudessem servir a Baal, teve que ter um sinal. Aleluia, eu quero guardar isso comigo. Para aqueles profetas estarem adorando a Baal, tiveram que ter algum sinal, tiveram que fazer alguma coisa, porque não existe eu adorar a um Deus que eu nunca vi operando maravilha. Não tem como eu adorar a um Deus que eu nunca vi, eu tendo experiência com Ele. Eu sou, aleluia, eu falo isso daqui porque eu com o pé no chão firmado na rocha. Sabe por quê? Porque por Marcos está aqui hoje, eu não vou ser breve, porque eu preciso terminar esta passagem. O Marcos está aqui hoje com 17 anos de idade. O Marcos se afastou do caminho de Deus. O Marcos foi conhecer o mundo. O Marcos se embriagou. O Marcos, oh glória, o Marcos baforou lança. O Marcos entrou num estado de coma alcoólico. Na Santa Casa, o Marcos teve 2 paradas cardíacas, mas o Marcos não morreu. Com 19 anos de idade, o Marcos estava correndo aqui no Jardim Paraíso para não ser esfaqueado, porque tinha 2 rapazes comigo e com meus primos correndo atrás de nós para nos esfaquear com um facão. Mas o Marcos não está de pé. Com 19 anos de idade, 18 de março de 2023, o Marcos, por volta das 11h30 da noite, 2 motos se passam na Avenida Cruzeiro, 38 tiros. O Marcos leva 2 nas 2 pernas. Na perna esquerda a bala atravessa o osso, na perna direita a bala fica alojada. O médico disse 3 meses de gaiola. O Marcos não ficou nem 1 mês, 3 semanas apenas. O Marcos opera de novo. O Marcos com um pino no pé. O médico disse: Marcos, não pisa o pé no chão. Se pisar, o pino quebra e vamos ter que amputar a sua perna. O Marcos agora vai ficar por 7 meses sem andar, 7 meses sem colocar o pé no chão. Aleluia. Por volta disso foi uma peleja tremenda. O Marcos lutando contra Deus. Homens de Deus chegavam até o Marcos. O Marcos já indo para a igreja, sentava lá no fundinho. Aleluia. Homens de Deus que nunca viam Marcos na vida, chegava para ele e disse: grande foi o livramento na tua vida, só não permitia a morte, porque a seara é grande, tu é um trabalhador. Só não permitia a morte, porque grande é a promessa que eu tenho para cumprir sobre a tua vida. O Marcos chegava em casa, dobrava o joelho e dizia: eu só vou fazer a tua obra se o Senhor curar-me primeiro. Eu só vou fazer se eu receber a cura primeiro. O Marcos estava incrédulo. O Marcos estava aquele servo que, mesmo vendo o livramento de morte, ainda precisava da cura para falar do nome de Jesus. Até que um certo dia Jesus teve que apertar o calo do Marcos. Chegou um pregador para pregar. Eu me esqueço até hoje. Ele não veio para mim, ele não chegou até mim, ele não olhou para mim, ele apenas disse em sua palavra. Sabe por quê? Quando Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne dele, Deus não tirou. É porque se Deus tira o espinho da carne de Paulo, Paulo vai voltar a fazer tudo o que fazia antes. Entendo isso daqui. O Marcos por 2 semanas relutou com esta palavra, ao ponto de desistir e se entregar. O Marcos fez um propósito. Aleluia.
Todos os dias, 2 horas da tarde, o Marcos estava com os joelhos dobrados, orando ao Senhor e meditando na palavra. Aleluia. Com uma semana a Santa Casa liga: Marcos, pode vir fazer o raio-x para que nós possamos ver como está o pino no teu pé, porque o pino que estava no meu pé é um pino que era para fora. Aleluia. O Marcos vai, tira o exame, faz o raio-x. O Marcos faz o raio-x lá no área. O Marcos achou que seria igual na Santa Casa, porque enquanto estava com a aleluia, enquanto estava Deus Santo, Deus fiel. enquanto eu estava indo na Santa Casa de Gaiola, eu tinha que ir todos os domingos, e todos os domingos eu tirava o raio-x saía na hora, mas chegou no ar, o médico disse: daqui 2 semanas você volta e pega o resultado. O Marcos sai do ar e olha para a mãe dele e diz: eu nunca mais vou ser curado. Que Deus é esse que disse que ia me curar, que queria que eu levasse a palavra dele, mas desse jeito não dá. A minha mãe com lágrimas nos olhos olhando para mim dizendo: aleluia, confia em Deus, porque Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. O Marcos agora, isso foi numa segunda-feira, o Marcos entra, quando chega em casa, entra para dentro do quarto, senta na cama e ele vai dizer para Deus: Deus, se o Senhor não falar comigo aqui neste lugar, eu paro aqui mesmo. Se o Senhor não falar comigo aqui neste lugar, eu não oro mais e não vou mais meditar na tua palavra, eu vou sair deste propósito. Naquele exato momento, quando o Marcos abre a Bíblia, o Marcos não escolhe versículo, o Marcos não escolhe texto, mas ao mesmo tempo, quando o Marcos bate o olho no texto, sabe o que? Aleluia! Quando o Marcos bate o olho no texto, o texto vai dizer: hipócrita, muitos me honram com os lábios, porém o coração está longe de mim. Eu, dentro daquele quarto, eu senti um arrepio da cabeça até a planta dos pés, e no meu ouvido gritou uma voz: eu ainda conheço o coração, eu ainda soube o teu pensamento. Pensastes tu, meu servo, aleluia, que iria me enganar, porque tu buscava só pela cura, mas eu ainda estava contemplando o teu coração, eu ainda estava contemplando o teu pensamento. Eu mudei o jeito de orar, mudei o jeito de buscar, porque com 2 semanas, aleluia, eu já tinha lido metade do Novo Testamento inteiro, e se fosse perguntar para mim se eu sabia, e se eu lembrava de qual, sabia nada. Quando eu mudei o propósito, eu entendi o que o salmista disse, Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. O que eu estava fazendo era ler por ler, mas depois do momento que eu passei a estudar e meditar para mim viver o que a palavra estava escrita, completa as 2 semanas, o Marcos chega lá, pega o raio-x. Isso era na segunda-feira também. O Marco pega o raio-x no mesmo dia, leva na Santa Casa. O médico que o meu pé, ele olha o raio-x, tira o pino do meu pé e vai dizer: olha, o Marcos vai ficar com sequela, porque a bala atravessou o osso dele, o osso está todo trincado. Aleluia. O Marcos agora vai embora com aquela palavra, entra para dentro do quarto, e o Marcos agora vai fazer uma oração simples, porém com uma fé extraordinária. E a oração é: Senhor, se o Senhor já me livrou da morte, para o Senhor curar a minha perna e eu voltar sem fisioterapia, para o Senhor não é nada. O Marcos naquele quarto orando ao Senhor, dizendo: se o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai terminar. Aleluia. Quando chega numa quarta-feira, aleluia, o culto acontecendo, há uns 2 meses atrás, eu vinha pedindo batismo com o Espírito Santo, eu vinha pedindo batismo com fogo, e nada de Jesus me batizar. Eu vendo a igreja inteira rodar, eu vejo a igreja inteira falar em língua, e o Marcos nada. O Marcos apenas chorava querendo ser batizado. O Marcos estava com sede de sentir aquela presença, mas chega naquela quarta-feira, o Marcos entrando para a igreja de muleta, porque não podia firmar o pé no chão. O culto começou a acontecer no período, no momento do culto, aleluia, o Marcos começa a sentir um arrepio da planta, aleluia, da cabeça à planta dos pés. Naquele momento, o Marcos, não, aleluia, ele joga a muleta dele para qualquer lugar, aleluia. Na primeira coisa é
o Marcos começa a falar em língua estranha, e naquele momento o Marcos começa a marchar a igreja inteira. O médico disse: não bate o pé no chão, porque o pé está fraco. Mas no meio daquele culto, aonde o Espírito Santo estava operando, o Marcos começou a marchar a igreja inteira. E quanto mais o Marcos marchava, mais o Espírito Santo trazia a cura, porque na minha perna direita eu sentia um fogo que descia sobre ela. O culto acabou, o Marcos pegou a muleta, colocou debaixo do braço e foi embora. E para quem veio adorar ao Deus do impossível, até hoje o Marcos nem negou para a fisioterapeuta, para a fisioterapia, e o Marcos não ficou com sequela nenhuma. Eu tenho uma notícia para te entregar: se tem altar levantado, tem providência. Se tem altar levantado, tem sustento. Se tem altar levantado, Deus ainda cura. Se tem altar levantado, Deus ainda faz. Eu preciso entregar essa palavra. Quando o Marcos tomou um tiro, eu até pulei isso aqui, mas isso aqui é só para quem tem pé. Aleluia. Quando eu tomei tiro nas duas pernas, as duas motos estavam me cercando. A única coisa que me veio à mente era levantar minha mão pro alto e dizer: Senhor, se eu não morrer aqui, nunca mais eu saio da sua presença. Aleluia, Senhor. Eu com minha perna direita comecei a me levantar, dei alguns passos à frente, cheguei até o muro de um vizinho, subi até esse muro, mas não tinha força para pular para o outro lado. Fiquei por volta de uns 5 minutos com as costas voltadas para a rua. Foi quando o Marco começou a sentir ventos de bala que passa no ouvido, ventos de bala que passa nas costas, ventos de bala que passa nas pernas, e nada atingia. Graças a Deus. E se for olhar, aleluia, Aleluia. foi quando o Marco sentiu uma mão. Glória a Deus. Eita Deus. O Marco sentiu uma mão nas costas. E eu só senti essa mão me agarrando e me jogando lá para dentro. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. É Deus dizendo: eu estava desviando as balas. Aleluia. Eu estava desviando, aleluia. É, Jesus. A Nária Sebe comandará Meu Deus. Leve nasce. É. E como nasce. Aleluia, Jesus. É Deus dizendo: enquanto ainda tiver promessa para levantar altar, Deus sempre vai enviar Obadias para te guardar. Aleluia, Jesus. Eu vou pregar isso aqui, eu vou dizer isso aqui. Glória a Para Deus. todo Acabe, Deus tem um Elias. Aleluia. E para todo profeta que precisa entrar no secreto com Deus, Deus tem um Obadias para esconder. Glória a Deus. Para todo profeta, Deus sempre levanta um Obadias. Eu vou dizer isso aqui: para todo Naamã com lepra, Deus sempre tem um Eliseu. Para todo Naamã, Deus tem um Eliseu. Para todo Abimeleque, Deus tem um Isaac. Para todo Melquisedeque, Deus tem um Abraão. Eu vou dizer isso aqui: para todo Abraão, Deus ainda tem um Melquisedeque. Para a sete, Deus está levantando alguém, aleluia, que vai fazer parte do teu ministério, que vai te ajudar a reconstruir altar. O altar que você levanta não é só um altar para a tua casa. O altar que você levanta não é só um altar para a tua família, mas é um altar para a tua geração. Porque o povo de Israel tinha perdido a intimidade, o povo de Israel tinha perdido o altar, mas levantou o Elias para reconstruir. E com Elias a geração de Israel estava mantendo de pé com a aleluia, com a intimidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus céu. Eita glória. Santo teu nome, Jesus. É. Aleluia. Maravilhosa Depois de a tua Elias preparar o palavra. altar, depois de Elias reconstruir, depois de Elias colocar as pedras, depois de Elias tacar a palavra no altar, agora vai vir a oração de Elias. A oração de Elias é uma oração voltada aos principais das fé. A oração de Elias é uma oração voltada, aleluias, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Qual era a oração de Elias? A oração de Elias é a oração que ele vai dizer: Deus de Abraão, Deus
de Isaac e Deus de Jacó. Mostra para este povo que só tu és Deus em Israel. Mostra para este. Alguém vai pegar isso aqui, vai descer a graça de Deus aqui neste lugar. E quem estiver preparado para receber, começa a se preparar nesta noite. Porque eu vou fazer a oração de Elias neste lugar. Eu quero fazer a oração de Elias com você. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostra para este povo que só tu és Deus em Israel. Mostra para este povo que só tu és Deus em Israel. Lá vai, enquanto Elias orava, começou a descer o fogo no altar. Enquanto Elias orava, o fogo começou a descer sobre o altar. Eu te convido comigo a 30 segundinhos de glória a Deus neste lugar. Eu te convido comigo, quem veio adorar, abra a tua boca e começa a glorificar a Ele neste ambiente de graça, porque desce uma graça de Deus neste lugar, porque Ele é o Deus de Abraão, o patriarca da fé. Ele é o Deus de Isaac, quem cavava poço. Ele é o Deus de Jacó, que teve um encontro com Deus lá em Betel, porque eu sei que este lugar é um lugar perigoso, porque aqui é onde Deus fala. Aqui é onde Deus fala. Eu te convido, 30 segundinhos de glória a Deus. Alguém já ficou de pé? Alguém já se colocou de pé? Eu te convido, você que pode, se coloque de pé comigo e comece a adorar. 30 segundinhos de glória a Deus. E eu começo a montar aqui. Eu preciso que alguém venha louvar para mim aqui hoje. Se tiver alguém que pode vir louvar para mim aqui, levante, eu vou começar essa contagem. 30. Agora o Senhor colocou no teu coração 29, 28, remácia. Quem tem língua estranha, destrava a tua língua comigo e começa a orar agora. Seja edificado, porque a língua estranha edifica a si mesmo. A língua estranha edifica a si mesmo. Deixa Deus te usar, jovem. Deixa Deus te usar, aleluia. 27, 28, aleluia, 26, 25, 24. Elemaia, Cibe, comandar a fébia. Eu ainda te convido a fazer a oração de Elias aqui hoje. Deus de Abraão, Remaia, Cibe, comandar. Eu já senti uma graça aqui. O meu corpo já arrepiou neste lugar. Desceu aquele que é o dono da promessa para te fazer uma promessa. Eu te convido comigo a entrar neste momento de mistério. Eu te convido comigo, porque irmão, eu sou crente pentecostal. Eu gosto de palavra, mas eu também gosto do poder de Deus que se manifesta. Eu te convido comigo a adorar. Ela para sempre a 18, 17, 16, o homem da mão furada passeia neste